Toda manhã eu levo minha neta para a estação para que possamos nos despedir do meu filho quando ele vai trabalhar. Mas naquele dia, minha neta sussurrou para mim: Vovó, não podemos mais voltar para casa. Ontem à noite, ouvi a mamãe falando sobre nós. Assustadas, nos escondemos e observamos a casa. O que vi me deixou sem palavras. Antes de começarmos, pare um momento e me diga uma coisa: de onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou noite na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. A neblina da manhã ainda pairava sobre a estação Tatuapé quando Dona Teresa segurava firmemente a mão pequena e quente de sua neta, Sofia, de 8 anos. Era um ritual diário que ambas adoravam: acompanhar Marcelo, filho de Teresa e pai de Sofia, até o trem que o levava ao trabalho no centro de São Paulo. Olha, vovó. Papai já está chegando. Sofia apontou, seus olhos castanhos brilhando de excitamento. Teresa sorriu, ajustando o xale sobre os ombros. Aos 65 anos, esses momentos eram o que dava sentido à sua vida. Desde que se mudará para a casa do filho para ajudar a cuidar de Sofia após a morte de Cláudia, sua nora, 3 anos atrás, esta rotina matinal era sagrada. Marcelo apareceu na plataforma, alto e bonito em seu terno cinza. Sorriu ao vê-las e abaixou-se para abraçar Sofia. Cuide da vovó para mim, princesa, ele disse, beijando a testa da filha. Sempre cuido, papai. Sofia respondeu com seriedade. Depois de um abraço em sua mãe e uma última olhada para trás, Marcelo embarcou no trem. Sofia e Teresa acenaram até o trem desaparecer na curva dos trilhos. Vamos para casa tomar café da manhã, querida? Teresa perguntou, já se virando para sair da estação. Foi então que aconteceu. Sofia parou abruptamente, seus olhos arregalados com um medo que Teresa nunca tinha visto antes. Vovó, Sofia sussurrou, sua voz tão baixa que Teresa precisou se inclinar para ouvir. Não podemos mais voltar para casa. Um calafrio percorreu a espinha de Teresa. O que você está dizendo, meu amor? Ontem à noite, Sofia continuou, olhando nervosamente ao redor como se as paredes pudessem ouvir, eu acordei com sede e fui até a cozinha. Ouvi a mamãe no telefone. Ela estava falando sobre nós, vovó. Teresa sentiu seu coração acelerar. Mamãe era como Sofia se referia a Amanda, com quem Marcelo havia se casado apenas um ano atrás. Uma mulher bonita, 20 anos mais jovem que ele, que sempre tratava Teresa com um sorriso que nunca alcançava seus olhos. O que exatamente você ouviu, Sofia? Ela disse que já estava cansada de ter uma velha e uma criança problemática em sua casa. Disse que hoje seria o dia de se livrar do problema. As pernas de Teresa fraquejaram. Segurando-se em um banco próximo, ela tentou organizar seus pensamentos. Poderia ser um mal-entendido? Uma conversa inocente interpretada erroneamente? Sofia, talvez. Não, vovó, Sofia interrompeu com uma maturidade assustadora. Ela estava rindo. E disse que seria melhor se fingíssemos que estávamos indo para a estação como sempre, mas não voltássemos nunca mais. Teresa sentiu o sangue congelar em suas veias. Vamos fazer o seguinte, ela disse, tomando uma decisão rápida. Vamos nos esconder atrás do muro do seu Joaquim e observar a casa. Se tudo estiver normal, entramos. Se não. Meia hora depois, agachadas atrás de um muro coberto de era, Teresa e Sofia observavam sua própria casa. E foi então que Teresa viu algo que a deixou sem ar, sem palavras, sem chão. 3 anos antes, a vida de Teresa havia mudado completamente. A notícia do acidente que tirou a vida de Cláudia chegou como um trovão em céu azul. Marcelo, devastado, mal conseguia cuidar de si mesmo, quanto mais de uma menina de 5 anos. Foi quando Teresa, viúva há mais de uma década, vendeu seu pequeno apartamento em Santos e mudou-se para São Paulo. A casa em Tatuapé não era grande, mas tinha um quintal onde Sofia podia brincar e 3 quartos confortáveis. Pertencia à família há gerações, um presente que o pai de Teresa havia dado a ela em seu casamento, e que ela posteriormente colocou no nome do filho, mantendo apenas usufruto vitalício. Vovó, conta de novo a história do vovô João e a mangueira. Sofia pedia quase todas as noites antes de dormir. Teresa sorria,
acariciando os cabelos da neta enquanto contava como se o falecido marido havia plantado a enorme mangueira do quintal quando Marcelo nasceu. Ele dizia que a árvore cresceria junto com nosso filho, e que um dia nossos netos comeriam suas mangas. E olha só, ele estava certo. Aos poucos, uma nova rotina se estabeleceu. Teresa cuidava da casa e de Sofia, preparava o almoço que Marcelo às vezes conseguia vir comer, e juntas esperavam seu retorno à noite. Nos finais de semana, faziam bolos de fubá e assistiam filmes antigos que faziam Teresa chorar e Sofia rir. Por que você sempre chora nos filmes felizes, vovó? Sofia perguntava, enxugando as lágrimas de Teresa com suas mãozinhas. Porque a felicidade, meu amor, é a coisa que mais me emociona neste mundo. Tudo começou a mudar quando Marcelo conheceu Amanda em uma festa da empresa, 6 meses atrás. Linda, articulada e charmosa, ela conquistou não apenas Marcelo, mas inicialmente também Teresa, que só queria ver o filho sorrir novamente. O casamento aconteceu rapidamente. Quando encontramos o amor verdadeiro, não há por que esperar, Amanda dizia, olhando adoradoramente para Marcelo. Nos primeiros meses, Amanda parecia se esforçar. Trazia presentes para Sofia, convidava amigas para conhecer Teresa, sugeria passeios em família. Mas havia pequenos sinais que Teresa começou a notar, como Amanda se tensionava quando Sofia a chamava para ver um desenho, como seu sorriso desaparecia quando pensava que ninguém estava olhando, como insistia que Sofia era sensível demais quando a menina chorava. Uma tarde, Teresa encontrou Sofia escondida dentro do guarda-roupa, abraçada ao ursinho de pelúcia que havia sido de Cláudia. O que foi, meu amor? Por que está escondida? Perguntou, preocupada. Mamãe Amanda disse que eu faço muito barulho, Sofia respondeu em um sussurro. Disse que crianças educadas devem ser vistas, não ouvidas. Foi a primeira vez que Teresa sentiu um peso no estômago, um pressentimento de que algo não estava certo. Mas convenceu-se de que eram apenas ajustes normais de uma nova família. Até que chegou aquela fatídica manhã na estação de trem, com o terrível sussurro de Sofia, e agora, agachadas atrás do muro, observando sua própria casa como estranhas, Teresa viu algo que confirmou seus piores temores. Um grande caminhão de mudança estacionado na entrada, e homens carregando seus pertences, suas memórias, sua vida, para fora da casa que ela mesma havia dado ao filho. Vovó, por que estão levando nossas coisas? Sofia perguntou, sua voz tremendo. Teresa segurou a neta mais perto, tentando controlar o tremor em suas próprias mãos. Do seu esconderijo atrás do muro, viam claramente os homens uniformizados carregando móveis para o caminhão. A poltrona onde Teresa lia histórias para Sofia. O baú antigo com fotos de 3 gerações da família. A coleção de bonecas de porcelana que pertencera à mãe de Teresa. Mas foi a visão de Amanda, elegante em seu terno branco, supervisionando tudo com um sorriso satisfeito, que fez o sangue de Teresa ferver. Cuidado com esse quadro. Vale mais que o seu salário de 1 ano, Amanda ordenou a um dos carregadores, apontando para o retrato do pai de Teresa, um presente que ele havia deixado para Sofia em seu testamento. Precisamos falar com seu pai, Teresa sussurrou para Sofia. Ele não pode permitir isso. Mas papai já foi trabalhar. Então vamos até lá. De mãos dadas, avó e neta saíram de seu esconderijo e correram até o ponto de ônibus. O coração de Teresa batia tão forte que ela temia que pudesse ter um ataque cardíaco ali mesmo, mas o pensamento de perder tudo o que restava de sua família lhe dava forças que nem sabia possuir. 45 minutos depois, chegaram ao imponente edifício de vidro e aço onde Marcelo trabalhava como gerente financeiro. Teresa nunca havia visitado seu local de trabalho antes, e a recepcionista olhou com desconfiança para a senhora idosa de roupa simples e a menina de uniforme escolar. Precisamos ver Marcelo Almeida. É urgente. Sou a mãe dele, Teresa explicou, tentando manter a voz firme. O senhor Almeida está em reunião e não pode ser interrompido, a recepcionista respondeu automaticamente. Posso agendar um horário para a semana que vem. Nossa casa está sendo esvaziada neste momento. Teresa explodiu, surpreendendo até a si mesma com a intensidade. Diga ao meu filho que estamos aqui ou eu vou passar por você e procurar sala por sala. A comoção atraiu a atenção de outros funcionários, e logo um homem de meia idade aproximou-se. Dona Teresa? Sou Carlos, colega do Marcelo. Aconteceu alguma coisa? Estão levando nossas coisas embora, Sofia interveio, lágrimas escorrendo pelo rosto. A mamãe Amanda está botando tudo num caminhão.
Carlos pareceu genuinamente chocado. Vou buscar o Marcelo imediatamente. Minutos depois, Marcelo apareceu, o rosto pálido de preocupação. Mãe? Sofia? O que fazem aqui? Filho, precisamos conversar em particular, Teresa insistiu. Em uma sala de reuniões vazia, Teresa contou tudo, o que Sofia ouvirá, o caminhão de mudança, os homens levando seus pertences. A cada palavra, o rosto de Marcelo mostrava mais confusão. Deve haver algum engano, ele disse, pegando o celular. Amanda me contou que vocês duas iam passar o dia no shopping, comprando coisas para o quarto novo de Sofia. Que quarto novo? Teresa perguntou, sentindo a garganta apertar. Na casa nova. Nós íamos fazer uma surpresa. Compramos uma casa maior, no Morumbi. Amanda queria esperar para contar, fazer uma grande revelação. Enquanto Marcelo discava o número de Amanda, Teresa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu filho realmente não sabia o que estava acontecendo? Ou estava fingido, também parte do plano? O telefone tocou várias vezes, indo para a caixa postal. Vou tentar de novo, Marcelo disse, mas foi interrompido por uma mensagem entrando. Seu rosto empalideceu ao ler. O que foi? Teresa perguntou, o coração quase parando. É do nosso advogado, Marcelo respondeu, a voz subitamente fria. Ele diz que você assinou os papéis transferindo a casa integralmente para mim, e que a venda foi finalizada esta manhã. Que papéis? Que venda? Eu nunca assinei nada. Mas ao olhar para o rosto de seu filho, Teresa viu algo que a aterrorizou mais que o caminhão de mudança, mais que a perda de seus pertences. Viu desconfiança. Viu dúvida. Ele anexou uma cópia da sua assinatura, mãe. A chuva fina que caía sobre São Paulo parecia sincronizada com as lágrimas silenciosas de Sofia, que aguardava no sofá da recepção enquanto Teresa e Marcelo continuavam sua tensa conversa na sala de reuniões. Olha, isso não pode estar certo, Teresa insistiu, a voz trêmula de emoção. Eu jamais venderia a casa sem te consultar, Marcelo. Aquele lugar guarda toda a nossa história. Marcelo passou as mãos pelos cabelos grisalhos nas têmporas, um gesto que lembrava tanto seu pai que Teresa sentiu uma pontada no coração. O doutor Paulo enviou o contrato com sua assinatura, mãe. A venda foi registrada em cartório ontem. Falsificaram minha assinatura. Filho, você me conhece. Por que eu faria isso? Antes que Marcelo pudesse responder, seu celular tocou. O nome de Amanda piscou na tela. Ele atendeu imediatamente, colocando no viva voz. Amor? Onde você está com Sofia e sua mãe? Pensei que tinham ido ao shopping. A voz de Amanda soava preocupada, quase frágil. Teresa sentiu o estômago revirar com a falsidade que reconhecia claramente, mas que seu filho parecia incapaz de perceber. Estamos no meu escritório, Marcelo respondeu. Minha mãe veio dizendo que você está esvaziando a casa. Houve uma pausa, então uma risada leve. Ah, não. Ela viu os entregadores da loja de decoração? Eu queria fazer uma surpresa para vocês dois. Estamos recebendo os móveis novos para o quarto dela e de Sofia na casa nova. Lembra que combinamos de não contar até estarem prontos? Marcelo olhou para sua mãe, a desconfiança agora claramente direcionada a ela. Amanda diz. Ela está mentindo. Teresa exclamou. Marcelo, aqueles homens estavam levando embora nossas coisas, não entregando novas. O retrato do seu avô, minhas bonecas, tudo. No telefone, a voz de Amanda ficou embargada. Eu não queria dizer isso na frente dela, Marcelo, mas o médico nos avisou. São os primeiros sinais: confusão, paranoia, agressividade. Que médico? Teresa perguntou, atordoada. Doutor Santiago, Amanda respondeu, a voz suave como se falasse com uma criança. Você não se lembra da consulta na semana passada, Dona Teresa? O início de Alzheimer explica esses episódios de confusão. Teresa sentiu como se tivesse levado um tapa. Nunca consultei médico nenhum. Marcelo, ela está inventando tudo isso. No silêncio que se seguiu, Teresa percebeu que seu filho estava dividido, incerto sobre em quem acreditar. A dor dessa realização foi quase insuportável. Traga Sofia para casa, querido, Amanda continuou docemente. Vou preparar um chá para acalmar sua mãe. Podemos resolver isso juntos, em família. Após desligar,
Marcelo olhou para sua mãe com uma mistura de preocupação e desconfiança que quebrou o coração dela. Vamos para casa conversar melhor, ele disse finalmente. No táxi, Sofia agarrou-se à avó, olhando assustada para o pai que permanecia em silêncio, verificando mensagens no celular. Quando chegaram a casa, não havia sinal de caminhão de mudança ou homens uniformizados. Amanda esperava na porta, lida em um vestido azul simples, o rosto a imagem perfeita da preocupação. Abraçou Sofia, que permaneceu rígida em seus braços. Venha, Dona Teresa, preparei um chá de camomila para a senhora, ela disse, conduzindo-os para dentro. A casa parecia exatamente como sempre. Os mesmos móveis, as mesmas fotos, tudo em seu lugar. Teresa sentiu uma onda de desorientação. Teria imaginado tudo? Sofia, ela sussurrou para a neta quando Amanda foi à cozinha. Você também viu o caminhão, não viu? Antes que Sofia pudesse responder, a campainha tocou. Marcelo atendeu e voltou acompanhado por um homem de jaleco branco. Boa tarde, Dona Teresa. Sou o Dr. Santiago. Sua nora me chamou, preocupada com outro episódio. Teresa levantou-se, indignada. Nunca vi o senhor na vida. Marcelo, você não está vendo o que está acontecendo. Mas ao olhar para o filho, Teresa viu apenas resignação triste. E nos olhos de Amanda, por trás do falso médico, viu algo que gelou sua alma, um brilho de triunfo, um sorriso quase imperceptível de quem sabe que venceu. Naquele momento, Teresa percebeu que estava completamente sozinha contra um plano meticulosamente arquitetado. Exceto por Sofia, que segurou sua mão e sussurrou, tão baixo que apenas a avó poderia ouvir. Eu vi o caminhão, vovó. E também vi onde a mamãe escondeu a chave do escritório, onde tem papéis com seu nome. O falso Dr. Santiago deixou um frasco de comprimidos e instruções para que Teresa descansasse. Amanda insistiu que ela tomasse o primeiro remédio imediatamente, observando com olhos de falcão enquanto Teresa levava o comprimido à boca, fingindo engoli-lo. Quando finalmente ficou sozinha em seu quarto, Marcelo teve que voltar ao trabalho, relutante. Teresa cuspiu o comprimido na palma da mão. Não sabia o que era, mas tinha certeza de que não era medicação para Alzheimer. Escondeu-o dentro de um lenço e guardou na gaveta. 2 batidas leves na porta anunciaram Sofia, que entrou sorrateiramente. Vovó, a mamãe está no telefone de novo, ela sussurrou. Ela trancou a porta da cozinha, mas dá para ouvir pela janela do quintal. Não, Sofia, é perigoso. Se ela te pegar. Eu sei me esconder, vovó. Foi assim que descobri sobre o caminhão. O coração de Teresa apertou-se de orgulho e medo. Sua netinha não deveria estar enfrentando tais situações. Deveria estar brincando, despreocupada, não espionando a madrasta para proteger a avó. Temos que ser mais espertas que ela, Sofia, Teresa disse, abraçando a neta. Vamos descobrir o que está acontecendo, mas precisamos ser cuidadosas. Mais tarde, enquanto Amanda preparava o jantar, Teresa fingiu dormir no sofá, observando por entre as pálpebras semicerradas. Sofia conseguirá pegar a chave do escritório de seu pai, uma pequena sala nos fundos da casa que guardava documentos importantes da família. Com Amanda distraída, Sofia deslizou a chave para a avó, que a escondeu na manga do suéter. Agora era só esperar o momento certo. A oportunidade veio após o jantar, quando Marcelo retornou e Amanda o levou para o quarto, fechando a porta para uma conversa particular. Teresa moveu-se rapidamente para o escritório, Sofia mantendo guarda no corredor. Dentro da pequena sala, Teresa acendeu apenas a luminária de mesa, com medo de que a luz principal chamasse atenção. Com dedos trêmulos, começou a vasculhar as gavetas. Na terceira, encontrou uma pasta vermelha com seu nome. Meu Deus do céu, ela murmurou ao abrir os documentos. Ali estavam papéis de transferência da casa, com uma assinatura que se parecia com a sua, mas claramente falsificada. Laudos médicos de consultas que nunca aconteceram, diagnosticando-a com demência precoce. E o mais chocante, um rascunho de pedido para interná-la em um lar para idosos, com a assinatura de Marcelo já aplicada. Teresa sentiu as pernas fraquejarem. O plano era mais terrível do que imaginara. Amanda não queria apenas a casa, queria se livrar dela permanentemente, e usar a condição financeira de Marcelo para seus próprios fins. Vovó, eles estão vindo. Sofia apareceu na porta, pânica nos olhos. Teresa rapidamente fotografou os documentos com o celular antigo que Marcelo havia lhe dado para emergências,
recolocou a pasta e apagou a luz. Mal teve tempo de sair do escritório e trancar a porta antes que Amanda e Marcelo aparecessem no corredor. Dona Teresa? O que faz acordada a esta hora? Amanda perguntou, seu tom doce contrastando com a suspeita em seus olhos. Precisava usar o banheiro, Teresa respondeu, agradecendo silenciosamente pela proximidade entre o escritório e o lavabo. A idade, sabe como é. Mãe, você deveria estar descansando, Marcelo disse, preocupação genuína em sua voz. O médico disse que o sono é importante. Sim, filho, estou indo agora. Teresa forçou um sorriso cansado, passando pelo casal com Sofia ao seu lado. Mais tarde, no quarto que dividia com a neta, Teresa mostrou as fotos dos documentos para Sofia. Viu só? Temos provas agora. Amanhã cedo, quando seu pai estiver tomando café, mostrarei tudo a ele. O som de passos no corredor fez as duas congelarem. A maçaneta da porta girou lentamente, e Amanda entrou, um sorriso frio nos lábios e o celular de Teresa na mão. Procurando por isso, Dona Teresa? Acho que a senhora esqueceu no banheiro. Oh, e já apaguei essas fotos tão desagradáveis que tirou sem permissão. Atrás dela, Marcelo apareceu, o rosto uma máscara de desapontamento. Mãe, por que você estava bisbilhotando meus documentos particulares? Teresa sentiu o sangue gelar nas veias. Sua única prova, destruída. Seu filho, completamente enganado. E nos olhos de Amanda, a certeza absoluta da vitória. A noite passou lentamente, com Teresa abraçada a Sofia, ambas fingindo dormir enquanto ouviam murmúrios vindos do quarto de Marcelo e Amanda. De manhã, Teresa despertou com uma determinação renovada. Sem provas físicas, precisaria fazer Marcelo enxergar a verdade de outra maneira. Durante o café, Marcelo parecia abatido, evitando o olhar da mãe. Amanda, por outro lado, irradiava confiança, servindo café e pão de queijo com uma eficiência quase insultante. Marcelo, Teresa finalmente disse, podemos conversar em particular antes de você ir trabalhar? Tudo que a senhora precisa dizer pode ser dito na frente da Amanda, mãe, ele respondeu secamente. Ela é minha esposa. Por favor, filho. Teresa raramente implorava, mas agora sua voz transbordava urgência. Apenas 5 minutos. Algo no tom dela deve ter penetrado a barreira que Amanda havia construído. Com um suspiro, Marcelo assentiu. 5 minutos. No quintal. Sob a sombra da velha mangueira, a mesma que seu falecido marido plantara, Teresa segurou as mãos do filho. Marcelo, me responda honestamente, você acha mesmo que eu tenho Alzheimer? Que eu venderia nossa casa sem te contar? Que eu inventaria histórias para magoar você? Hesitação cruzou o rosto dele. Mãe, os médicos disseram. Que médicos, filho? Aquele homem que veio aqui ontem, você o conhecia antes? Alguma vez me levou a uma consulta com ele. Amanda cuidou disso. Ela disse que você estava negando os sintomas, que ficava agressiva quando ela mencionava. E você acreditou nela em vez da sua própria mãe. Não era uma pergunta, mas uma constatação dolorosa. Marcelo baixou os olhos, e naquele momento Teresa viu um menino que uma vez viera chorando com o joelho ralado, buscando conforto em seus braços. Seu filho estava perdido, manipulado por uma mulher que sabia exatamente quais botões apertar. Olhe para mim, ela pediu suavemente. Sou eu, sua mãe. A mesma que bandou seus machucados, que chorou em sua formatura, que segurou Sofia nas primeiras horas após o acidente de Cláudia quando você estava devastado demais para funcionar. Alguma vez eu te dei motivo para duvidar do meu amor ou da minha sanidade? Algo vacilou no olhar de Marcelo, uma pequena rachadura na fachada de certeza que Amanda havia construído. Não, ele admitiu baixinho. Então por que agora? Porque justamente quando sua nova esposa, que conhecemos há menos de 1 ano, começa a fazer acusações. Marcelo parecia prestes a responder quando o som de vidro quebrando veio de dentro da casa, seguido pelo grito agudo de Sofia. Sofia! Teresa exclamou, correndo de volta para dentro, Marcelo logo atrás. Na sala, encontraram Amanda segurando Sofia pelo braço, cacos de vidro espalhados pelo chão, os restos de um porta-retrato com a foto de Cláudia. Olha o que ela fez. Amanda acusou, sacudindo levemente Sofia. Jogou no chão de propósito quando eu disse que precisávamos arrumar suas coisas para a mudança. Não foi isso. Sofia chorava, tentando se soltar.
Eu só queria olhar a foto da minha mãe, e ela tentou tirar de mim. Está vendo como ela mente? Amanda dirigiu-se a Marcelo. Igualzinha à sua avó. O médico explicou que comportamentos assim podem ser aprendidos, especialmente em crianças impressionáveis. Teresa avançou, separando Sofia da madrasta. Não se atreva a falar assim da minha neta ou a machucá-la. Eu nunca machucaria Sofia, Amanda respondeu, lágrimas instantâneas surgindo em seus olhos. Estou tentando ser uma mãe para ela, mas vocês duas não deixam. Marcelo parecia completamente perdido entre as versões conflitantes. Seu celular tocou, salvando-o momentaneamente de tomar uma posição. Preciso atender, ele murmurou, afastando-se para o corredor. Amanda aproximou-se de Teresa, toda a pretensão de cordialidade desaparecida agora que estavam sozinhas. Você não vai vencer, ela sussurrou, um sorriso cruel nos lábios. Ele já assinou os papéis da internação. Depois de amanhã, você vai para um lar especializado em Embu, e nunca mais verá sua preciosa netinha. O sangue de Teresa gelou. Você não pode fazer isso. Já fiz. Amanda sorriu mais amplamente. Por que acha que nos casamos tão rápido? Eu pesquisei muito antes de escolher Marcelo. Um viúvo vulnerável, uma filha carente, uma sogra idosa sentada sobre um patrimônio imobiliário valioso. Perfeito para minhas necessidades. Sofia, ainda segura nos braços da avó, ofegou. Amanda girou para encará-la, percebendo tarde demais que havia revelado muito. Você não vai contar nada ao seu pai, ela ameaçou a menina. Quem acreditaria em uma criança perturbada? Eu acreditaria. A voz de Marcelo, vinda da porta da sala, fez as três congelarem. Em sua mão, um celular brilhava, gravando. Quanto você ouviu? Amanda perguntou, toda coordenada de seu rosto. O suficiente, ele respondeu, a voz trêmula de raiva contida. O suficiente para entender que minha mãe estava certa sobre você o tempo todo. O silêncio que seguiu a revelação foi quebrado pelo som estridente da campainha. Todos se entreolharam, tensos. Deve ser o Dr. Santiago, Amanda disse rapidamente, recompondo-se. Ele vem para a consulta da sua mãe, lembra? Marcelo olhou para ela com desgosto. Você realmente acha que ainda acredito em qualquer coisa que diga? Ele foi até a porta, ainda segurando o celular como se fosse um escudo. Teresa e Sofia permaneceram abraçadas, observando Amanda, que parecia calcular freneticamente suas opções. Na porta da frente, Marcelo foi recebido por dois homens em trajes formais. Senhor Almeida? Sou o Dr. Paulo Mendes, e este é meu colega Dr. Rodrigues. Viemos confirmar os últimos detalhes da internação da senhora Teresa Almeida, conforme solicitado por sua esposa. O rosto de Marcelo endureceu. Que internação? Teresa aproximou-se, ainda segurando Sofia pela mão. Seu coração batia acelerado, mas ela se mantinha firme. São os médicos do tal asilo em Embu, ela explicou ao filho. Onde Amanda planejava me internar depois de amanhã, como ela acabou de revelar. Amanda avançou, toda doçura e charme novamente. Queridos, houve um mal-entendido. Meu marido e eu decidimos adiar qualquer decisão sobre a dona Teresa. Podem retornar na próxima semana para discutirmos. Os médicos pareceram confusos, olhando de Amanda para Marcelo, que tremia de raiva. Não haverá internação nenhuma, ele declarou. Nunca autorizei isso. Mas temos sua assinatura, senhor, Dr. Mendes disse, tirando documentos de sua pasta. Aqui, no formulário de admissão involuntária. Marcelo arrancou os papéis da mão do médico, examinando-os com incredulidade. Essa não é minha assinatura. Foi falsificada, assim como a da minha mãe nos documentos da casa. Isso é absurdo. Amanda exclamou. Marcelo, você está confuso. Assinamos esses papéis juntos, lembra? Depois que o especialista confirmou o diagnóstico. Chega de mentiras. Marcelo explodiu. Tenho sua confissão gravada, Amanda. Acabou. O rosto de Amanda transformou-se, toda a pretensão de inocência desaparecendo. Com um movimento rápido, ela agarrou Sofia pelo braço, puxando-a para longe de Teresa. Se eu acabei, levo a pirralha comigo, ela ameaçou, recuando em direção à cozinha. Vamos ver quanto vale sua preciosa filhinha. Teresa sentiu um terror gelado dominar seu corpo. Marcelo congelou, o horror estampado em seu rosto.
Amanda, solte minha filha agora, ele disse lentamente. Ou o quê? Amanda riu, um som frio e sem humor. Você vai me denunciar? Expor como foi facilmente manipulado? Como colocou uma desconhecida acima da sua própria mãe? Como quase internou sua mãe em um asilo para doentes mentais baseado em mentiras? Sua carreira na empresa não sobreviveria ao escândalo. Os médicos, percebendo a gravidade da situação, recuaram para o corredor. Vamos chamar a polícia, Dr. Rodrigues murmurou, sacando o celular. Faça isso e a menina se machuca, Amanda ameaçou, sua mão apertando o braço de Sofia, que sufocava soluços de medo. Naquele momento, algo mudou no semblante de Teresa. A fragilidade da idade deu lugar a uma força ancestral, a força de uma mulher que protegeria sua família a qualquer custo. Ela avançou lentamente em direção a Amanda. Solte minha neta, Teresa ordenou, sua voz baixa mas repleta de autoridade. Você já perdeu, Amanda. Mesmo que saia desta casa agora, há testemunhas demais. Sua farsa acabou. Cale a boca, véia. Amanda sibilou, recuando mais. Você não manda em nada aqui. Não. Teresa deu mais um passo. Essa casa que você tanto cobiça ainda está no meu nome. Aqueles documentos de transferência que você falsificou nunca foram registrados no cartório. Eu verifiquei semana passada, quando comecei a suspeitar de você. A incerteza lampejou nos olhos de Amanda. Você está blefando. Estou. Teresa sorriu, um sorriso calmo que não alcançava seus olhos determinados. Por que acha que eu ia todo dia à estação com Sofia? Não era só para nos despedirmos de Marcelo. Era para eu depositar, diariamente, pequenas quantias numa conta que só eu conheço. Para garantir que, se você tentasse algo, eu teria recursos para lutar. Amanda parecia desconcertada, sua confiança visivelmente abalada pela primeira vez. Você é só uma velha confusa, ela tentou mais uma vez, mas sua voz já não carregava a mesma certeza. Não, Amanda. Sou uma avó. Uma mãe. Uma mulher que já enfrentou perdas demais para temer alguém como você. Aproveitando o momento de hesitação de Amanda, Sofia mordeu a mão que a segurava e correu para os braços do pai, que a acolheu protetoramente. Furiosa, Amanda avançou para Teresa, mas foi detida pelo som de sirenes aproximando-se. Os médicos haviam conseguido chamar a polícia, afinal. Acabou, Marcelo disse, abraçando Sofia com um braço e estendendo o outro para sua mãe. Teresa juntou-se ao abraço, lágrimas de alívio finalmente escorrendo por seu rosto enrugado. Através da janela, viu o carro da polícia estacionando. Naquele momento de vulnerabilidade, não viu Amanda pegando suas chaves e bolsa, escapando pelos fundos da casa. Só perceberiam sua fuga minutos depois, quando os policiais entraram para tomar depoimentos. Mas para Teresa, mesmo com Amanda fugitiva, uma pequena vitória havia sido conquistada. Sua família estava a salvo, reunida, os laços de confiança começando lentamente a se reconstruir. Enquanto a polícia registrava a ocorrência e Marcelo explicava a situação, Sofia recostou-se no colo da avó, exausta pelo trauma. Teresa acariciou seus cabelos, cantarolando uma antiga canção de ninar. Vovó, Sofia sussurrou sonolenta, você realmente tem dinheiro escondido? Teresa sorriu, beijando a testa da neta. Não, meu amor. Aquilo foi só um blefe para distrair a Amanda. Você é muito esperta, vovó, Sofia murmurou antes de adormecer, segura novamente. Olhando para sua netinha dormindo e seu filho conversando com os policiais, Teresa sentiu uma mistura de alívio e preocupação. A ameaça imediata havia passado, mas Amanda estava solta. E conhecendo-a agora, Teresa sabia que ela não desistiria facilmente. A batalha havia sido vencida, mas a guerra estava apenas começando. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão de delegacias, depoimentos e noites mal dormidas. Amanda havia desaparecido completamente. Seu cartão de crédito não registrava atividades, seu celular estava desligado, e os poucos amigos que Marcelo conhecera durante o breve casamento alegavam não ter contato com ela há meses. Como eu pude ser tão cego? Marcelo perguntou pela 100ª vez, sentado à mesa da cozinha enquanto Teresa preparava um café forte. Ela era muito convincente, filho, Teresa respondeu, colocando uma xícara fumegante à sua frente. E você estava vulnerável. Ainda sofrendo pela perda de Cláudia, preocupado com Sofia. Mas duvidar da minha própria mãe? Ele balançou a cabeça,
desgosto evidente em seu semblante. Nunca vou me perdoar por isso. Eu já te perdoei, ela disse simplesmente, apertando o ombro do filho. Agora precisamos nos concentrar em proteger Sofia e recuperar nossa segurança. Sofia estava passando a manhã na casa de sua amiga Júlia, uma estratégia que Teresa sugerira para dar à menina algumas horas de normalidade longe da tensão que permeava a casa. A polícia havia instalado um alarme temporário e aumentado as rondas no bairro, mas todos sabiam que eram medidas limitadas. A campainha tocou, fazendo ambos sobressaltarem-se. Marcelo levantou-se de um salto e foi até a porta, verificando pelo olho mágico antes de abrir. Senhora Zulmira, ele cumprimentou a vizinha idosa que morava na casa em frente. Aconteceu alguma coisa. Dona Zulmira, uma senhora de 70 e poucos anos com cabelos perfeitamente tingidos de preto, entrou apressadamente. Vi aquela mulher, ela disse sem preâmbulos. Sua esposa. Ou ex, seja lá o que for agora. Teresa aproximou-se, alarmada. Amanda? Onde? Dentro de um carro preto, parado na esquina, Zulmira explicou. Está lá há mais de uma hora, observando a casa. Pensei em chamar a polícia diretamente, mas achei melhor avisar vocês primeiro. Marcelo pegou o telefone imediatamente para chamar a polícia, enquanto Teresa conduziu Zulmira para a cozinha. Obrigada por nos avisar, ela disse, servindo café à vizinha. A senhora tem sido uma grande aliada. Dona Zulmira deu um sorriso astuto. Nunca confiei naquela lá. Muito arrumada, muito perfumada. Sabe o que minha avó dizia? Desconfie de mulher que usa perfume caro antes do meio-dia. Teresa riu pela primeira vez em dias. Zulmira sempre tivera esse dom de trazer leveza mesmo nos momentos mais sombrios. Desde que Teresa se mudará para a casa de Marcelo, Zulmira havia sido uma presença constante, trocando receitas, compartilhando fofocas do bairro, cuidando de Sofia ocasionalmente. A polícia está vindo, Marcelo anunciou, retornando à cozinha. Pediram para ficarmos dentro de casa e longe das janelas. Os minutos seguintes passaram em um silêncio tenso. Quando a viatura finalmente chegou, ouviram os policiais batendo na porta. Senhora Almeida? Verificamos a área, mas não encontramos nenhum veículo suspeito. Tem certeza que viram alguém? Dona Zulmira indignou-se. Claro que tenho. Um Honda Civic preto, placa começando com ERT. Estava bem ali na esquina. Os policiais trocaram olhares céticos. Bem, vamos manter a vigilância reforçada. Por enquanto, recomendamos que mantenham suas portas trancadas e nos chamem se avistarem algo novamente. Após a saída dos policiais, Marcelo desabou em uma cadeira, frustrado. Ela já sumiu. Provavelmente percebeu que foi vista. Ou nunca esteve lá, Teresa murmurou, uma suspeita começando a se formar. O que quer dizer, mãe? Teresa olhou significativamente para Zulmira, que parecia estranhamente serena para alguém que acabará de relatar um suposto perigo. Dona Zulmira, por acaso a senhora realmente viu Amanda, ou foi apenas digamos, um teste para ver como reagiríamos? A velha senhora teve a decência de parecer constrangida. Bem, tecnicamente não a vi hoje. Mas vi um carro preto suspeito outro dia, e pensei em ver se vocês estavam realmente atentos. Marcelo parecia prestes a explodir, mas Teresa colocou uma mão sobre seu braço, acalmando-o. Na verdade, sua estratégia foi brilhante, Zulmira, ela disse. Nos mostrou que precisamos de um plano melhor do que simplesmente esperar a polícia resolver tudo. Zulmira sorriu, satisfeita. Exatamente. Vocês precisam ser proativos. Essa mulher é perigosa e obsessiva. Conheço o tipo. Meu segundo marido casou com uma assim depois do nosso divórcio. Ela não vai simplesmente desaparecer. Uma ideia começou a se formar na mente de Teresa. Zulmira, você ainda tem contato com seu sobrinho advogado? Aquele especialista em direito de família. Renato? Claro. Ele agora é sócio daquele escritório grande no centro. Por quê? Precisamos não apenas nos defender, mas contra-atacar, Teresa explicou, uma nova determinação em sua voz. Amanda falsificou documentos, tentou me internar contra minha vontade, ameaçou Sofia. Não podemos apenas esperar que ela reapareça para fazer algo pior. O que está pensando, mãe? Marcelo perguntou, intrigado pela mudança no tom de Teresa. Estou pensando que, em vez de sermos presas assustadas esperando o predador atacar,
Vamos preparar nossa própria armadilha. Nas horas seguintes, com Zulmira fazendo ligações e Marcelo utilizando seus contatos na empresa, um plano começou a tomar forma. O sobrinho de Zulmira, Dr. Renato, chegou no final da tarde para uma consulta improvisada na sala. Falsificação de documentos, tentativa de internação involuntária, ameaças, isso é caso sério, ele explicou, tomando notas enquanto Teresa e Marcelo relatavam os eventos. Mas precisamos de provas concretas. A gravação que o senhor fez, Sr. Almeida, é um bom começo, mas precisamos de mais. E se dássemos a Amanda exatamente o que ela quer? Teresa sugeriu, os olhos brilhando com uma ideia ousada. Como assim, Dona Teresa? A casa. O dinheiro. Tudo o que ela estava tentando conseguir através de fraude. E se fizéssemos ela acreditar que conseguiu? Marcelo parecia confuso, mas Dr. Renato inclinou-se para a frente, interessado. Uma armadilha, ele murmurou. Engenhoso. Mas extremamente arriscado. Mais arriscado que esperar ela tentar novamente. Teresa argumentou. Da próxima vez, pode não ser tão amadora. Da próxima vez, pode conseguir. Mas como faríamos Amanda acreditar que ganhou, sem realmente entregar nada a ela? Marcelo perguntou. Teresa sorriu, um sorriso que misturava determinação e um toque de astúcia que lembrava sua própria mãe. Vamos usar contra ela a mesma arma que ela usou contra nós, a ilusão de ter vencido. À medida que o plano tomava forma, Teresa sentiu uma estranha calma substituir o medo dos últimos dias. Pela primeira vez desde aquela terrível manhã na estação, quando Sofia sussurrara seu aviso, Teresa sentiu que tinha uma chance real não apenas de sobreviver, mas de vencer. Quando Sofia voltou da casa da amiga, encontrou a avó, o pai, Dona Zulmira e um homem desconhecido inclinados sobre a mesa da sala, cercados de papéis e falando em vozes baixas, mas determinadas. O que está acontecendo? Ela perguntou, aproximando-se timidamente. Teresa abriu os braços, acolhendo a neta. Estamos armando uma arapuca para pegar uma raposa muito esperta, meu amor. E eu posso ajudar? Sofia perguntou, os olhos brilhando com a primeira centelha de esperança em dias. Na verdade, Teresa respondeu, trocando um olhar significativo com Marcelo, você é a peça mais importante do nosso plano. A notícia foi divulgada discretamente. Teresa Almeida, após um incidente de saúde, havia sido internada em uma clínica para idosos nos arredores de São Paulo. Seu filho, preocupado com os cuidados especializados que a mãe necessitava, havia relutantemente aceitado a recomendação médica. A informação apareceu primeiro em um pequeno obituário social no jornal do bairro, depois em comentários casuais que Marcelo fez a colegas de trabalho. A história espalhou-se exatamente como esperavam. Pequenas gotas de informação estrategicamente colocadas, criando ondas cada vez maiores. Ela mordeu a isca. Sofia perguntou, sentada na sala de estar da casa de Dona Zulmira, onde estava hospedada temporariamente como parte do plano. Teresa, que também estava instalada na casa da vizinha, sorriu para a neta. Ainda não sabemos, querida. Seu pai vai nos ligar assim que tiver notícias. 3 dias haviam se passado desde que espalharam a falsa história da internação. Teresa oficialmente não estava mais morando na casa de Marcelo, pelo menos era o que todos acreditavam. Na verdade, ela e Sofia passavam os dias na casa de Dona Zulmira, enquanto Marcelo continuava sua rotina normal, agora interpretando o papel de filho cansado e sobrecarregado, dividido entre o trabalho e visitas à clínica onde sua mãe supostamente estava. O telefone tocou, fazendo as 3 sobressaltarem. Zulmira atendeu, ouvindo brevemente antes de passar para Teresa. Ela entrou em contato, Marcelo disse sem preâmbulos. Exatamente como você previu, mãe. Teresa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ela disse? Me mandou uma mensagem fingindo estar preocupada com você, perguntando em qual clínica estava para visitar. Quando respondi, ela sugeriu nos encontrarmos para um café, para me apoiar neste momento difícil. Ela acreditou, Teresa murmurou. Quando vocês vão se encontrar? Amanhã, no café perto do meu trabalho. Dr. Renato já está providenciando tudo com um investigador particular. Após desligarem, Teresa explicou o desenvolvimento para Sofia e Zulmira. O plano estava funcionando. Amanda havia saído de seu esconderijo, acreditando que Teresa estava fora do caminho e que poderia agora retomar sua manipulação sobre Marcelo.
O que acontece agora, vovó? Sofia perguntou, os olhos grandes refletindo tanto esperança quanto medo. Agora, meu amor, vem a parte mais difícil do plano, Teresa respondeu, abraçando a neta. Precisamos confiar no seu pai e esperar que Amanda revele suas verdadeiras intenções quando achar que está vencendo. Na manhã seguinte, Marcelo enviou mensagens atualizando-as. Estava a caminho do café para encontrar Amanda. O investigador particular contratado por Dr. Renato já estava posicionado em uma mesa próxima, pronto para fotografar e gravar toda a conversa. As horas se arrastaram enquanto esperavam por notícias. Sofia tentava se distrair com o livro, mas seus olhos constantemente voltavam para o telefone silencioso sobre a mesa. Zulmira preparou biscoitos de polvilho, enchendo a casa com um aroma reconfortante que contrastava com a tensão no ar. Finalmente, quase no final da tarde, a campainha tocou. Zulmira espiou pela janela e fez um sinal positivo. Era Marcelo. Quando abriram a porta, porém, a expressão no rosto dele alertou Teresa imediatamente que algo havia dado errado. O que aconteceu? Ela perguntou assim que ele entrou. Marcelo desabou no sofá, parecendo exausto e derrotado. Amanda não apareceu. Em vez disso, recebi isso no meu celular. Ele mostrou a tela, uma foto de Sofia brincando no jardim de Dona Zulmira, claramente tirada naquela manhã, acompanhada de uma mensagem: sei onde sua filha está. Sei onde sua mãe está escondida. Você realmente achou que eu cairia numa armadilha tão óbvia? Teresa sentiu o sangue gelar. Ela sabe todo o nosso plano. Como ela descobriu? Zulmira perguntou, chocada. Ninguém além de nós sabia. Alguém deve ter contado a ela, Marcelo disse amargamente. Alguém próximo o suficiente para saber os detalhes. Os olhos de todos se voltaram para o único elo que conectava seu pequeno círculo ao mundo exterior. Dr. Renato, o sobrinho de Zulmira. Impossível! Zulmira exclamou. Renato é da família. Ele jamais. Vou ligar para ele agora, Marcelo interrompeu, já discando. A ligação caiu na caixa postal. Tentaram novamente. Nada. Marcelo então ligou para o escritório de advocacia onde Renato trabalhava. Doutor Renato? Ele pediu licença médica há 2 dias e informou a secretária. Disse que precisava cuidar de questões familiares urgentes. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. A traição era evidente. Tia Zulmira, Marcelo perguntou cuidadosamente, quanto tempo faz que você realmente vê seu sobrinho? Não apenas fala ao telefone, mas o vê pessoalmente. Zulmira piscou, confusa. Bem, fazem alguns anos, na verdade. Desde o casamento da filha dele. Mas falamos regularmente por telefone. Ou você fala com alguém que diz ser ele, Teresa concluiu, a terrível verdade se revelando. Amanda deve ter descoberto sua conexão com Renato e de alguma forma interceptado as comunicações. Mas como? Zulmira perguntou, horrorizada. Internet, redes sociais, não sei, Marcelo respondeu tensamente. O que importa é que nosso plano fracassou completamente, e agora Amanda está um passo à frente. Ela sabe onde estamos e claramente está nos observando. Como que para confirmar suas palavras, o celular de Marcelo tocou novamente. Era Amanda, ligando diretamente desta vez. Com o telefone em viva voz, a voz melodiosa de Amanda encheu a sala. Olá, querido. Gostou da minha surpresa? Sabe, vocês realmente deveriam ser mais cuidadosos com quem confiam seus planos ridículos. O que você quer, Amanda? Marcelo perguntou, tentando manter a voz firme. Uma risada cristalina soou do outro lado. O que sempre quis, amor. A casa. O dinheiro. Uma vida confortável. E agora, talvez um pouco de vingança também. Se tocarem um fio de cabelo da minha filha ou da minha mãe. Ameaças não combinam com você, Marcelo, Amanda interrompeu friamente. Escute com atenção. Tenho uma proposta simples. Transfira a casa para meu nome. Adicione uma generosa indenização por danos morais na minha conta, e eu desapareço da vida de vocês para sempre. E se eu me recusar? Outra risada. Então terei que usar o material interessante que coletei nas últimas semanas. Você ficaria surpreso com o que se pode descobrir sobre o passado financeiro de uma empresa como a sua, Marcelo. Especialmente quando se tem acesso a e-mails privados. Marcelo empalideceu. Como executivo financeiro,
Ele tinha acesso a informações confidenciais. Se Amanda havia de alguma forma obtido suas senhas. Estou enviando as instruções para a transferência, Amanda continuou. Você tem 48 horas. Depois disso, certas informações encontrarão seu caminho até a Polícia Federal e a imprensa. E nem pense em envolver a polícia. Tenho, amigos, observando vocês. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando um silêncio sufocante na sala. Ela está blefando, Zumira disse finalmente. Tem que estar. Mas a expressão de Marcelo dizia o contrário. Se ela realmente acessou meus e-mails de trabalho, há informações lá que, fora de contexto, poderiam parecer extremamente comprometedoras. Teresa viu seu filho afundar mais no sofá, o peso do mundo em seus ombros. Sofia, que havia escutado tudo em silêncio, aproximou-se do pai, colocando sua pequena mão sobre a dele. Não podemos deixá-la vencer, papai, ela disse com uma determinação surpreendente para seus 8 anos. A vovó sempre diz que pessoas más parecem fortes, mas na verdade são fracas por dentro. Teresa observou a interação, uma ideia começando a se formar em sua mente. Amanda acreditava ter vencido, ter descoberto seu plano, ter encurralado a família. Sua arrogância e senso de superioridade eram suas maiores forças, mas também poderiam ser sua maior fraqueza. Marcelo, Teresa disse lentamente, quanto tempo ainda temos até o prazo dela? 48 horas. Por quê? Um sorriso determinado se formou no rosto de Teresa, surpreendendo a todos na sala. Porque Amanda acredita que nos derrotou, que estamos acuados e desesperados. E isso, meu filho, é exatamente o que vai nos dar a vitória. A manhã seguinte amanheceu fria e cinzenta, combinando com o humor na casa de Dona Zumira. Teresa observava pela janela a chuva fina que caía, formando poças no jardim onde, apenas dias antes, Sofia brincava despreocupada. Agora, a menina mal saía do quarto, assustada com a ideia de que Amanda pudesse estar observando. Tem certeza de que isso vai funcionar, mãe? Marcelo perguntou, colocando uma xícara de chá ao lado de Teresa. As olheiras sob seus olhos evidenciavam a noite sem sono. Certeza absoluta? Não, Teresa admitiu. Mas é nossa melhor chance. O novo plano era arriscado, muito mais que o anterior. Em vez de tentar enganar Amanda, eles agora pretendiam usar sua própria arrogância contra ela. A campainha soou, fazendo todos sobressaltarem. Era a delegada Raquel Noronha, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes que não combinavam com seu sorriso gentil. Teresa havia insistido em contactá-la, apesar das ameaças de Amanda sobre envolver a polícia. Entendo a delicadeza da situação, a delegada disse após ouvir toda a história. E concordo que uma abordagem direta pode ser contraproducente, considerando as ameaças e a aparente vigilância. Então a senhora apoia nosso plano? Teresa perguntou. Não oficialmente, Raquel respondeu com um sorriso astuto. Oficialmente, estou apenas visitando uma velha amiga para um café. Extraoficialmente, digamos que posso fornecer alguns recursos discretos. Nas horas seguintes, o plano foi refinado. Marcelo enviaria uma mensagem a Amanda aparentando render-se, concordando em fazer a transferência de propriedade e o pagamento. Marcaria um encontro em um cartório no centro da cidade, onde Amanda acreditaria que finalmente venceria. E se ela trouxer alguém? Zumira perguntou, preocupada. Esse tal Dr. Renato ou qualquer outro cúmplice? Melhor ainda, respondeu a delegada. Quanto mais gente envolvida, mais evidências coletamos. À tarde, Marcelo enviou a mensagem para Amanda. A resposta veio quase imediatamente. Ela concordava com o encontro no cartório, mas exigia que Sofia estivesse presente. Por quê? Teresa perguntou, alarmada. Para que ela quer Sofia lá? Garantia, Marcelo respondeu sombriamente. Ela não confia em nós, obviamente. Quer Sofia como uma espécie de refém psicológico. Não, Teresa declarou firmemente. Não vamos expor Sofia a isso. Vovó, a voz suave de Sofia veio da porta da cozinha, onde a menina havia escutado a conversa. Eu quero ir. Absolutamente não, Marcelo apoiou sua mãe. Sofia avançou, uma determinação incomum em seu olhar juvenil. Por minha causa que descobrimos o plano dela, no começo. Ouvi ela no telefone, lembra? E se eu não estiver lá, ela vai desconfiar. Teresa e Marcelo trocaram olhares preocupados. A menina tinha razão.
mas a ideia de colocá-la em qualquer tipo de risco era impensável. Tenho uma sugestão, a delegada interveio. Podemos adaptar o plano para garantir a segurança da menina, mas ainda usar sua presença como elemento convincente. Na manhã do encontro, o pequeno grupo reuniu-se uma última vez para revisar cada detalhe. Sofia, vestida com cuidado especial e instruída sobre exatamente o que fazer e dizer, parecia nervosa mas determinada. Lembre-se, Teresa disse, ajustando o laço no cabelo da neta, você só precisa ficar ao lado do seu pai. Não precisa dizer nada se não quiser. Eu sei o que fazer, vovó, Sofia respondeu com uma maturidade surpreendente. Não tenho medo dela. Teresa sentiu um misto de orgulho e preocupação. Sua netinha estava crescendo rápido demais, forçada a enfrentar situações que nenhuma criança deveria experimentar. Mas também demonstrava uma força interior que lembrava a própria Teresa na juventude. O cartório escolhido ficava em um edifício antigo no centro, com diversas salas e corredores, perfeito para o plano. Chegaram cedo, permitindo que a delegada Raquel e sua equipe disfarçada se posicionassem estrategicamente. Às 10 horas em ponto, Amanda chegou, elegante como sempre em um terninho branco impecável. Seu sorriso de vitória vacilou momentaneamente ao ver Sofia, como se não acreditasse realmente que Marcelo traria a filha. Que bom que veio a razão, querido, ela disse docemente, ignorando completamente Teresa. Trouxe os documentos preparados, para facilitar. Vamos entrar na sala reservada, Marcelo respondeu friamente, guiando Sofia pelo ombro. A sala de reunião era pequena mas confortável, com uma mesa oval e cadeiras de couro. Amanda sentou-se confiante, espalhando documentos sobre a mesa. É bem simples, ela explicou, apontando para os papéis. Transferência de propriedade, acordo de confidencialidade mútua, e instruções para o depósito bancário. Assim que assinar, nossos caminhos se separam para sempre. E as supostas informações comprometedoras sobre minha empresa? Marcelo perguntou. Amanda sorriu. Serão destruídas, claro. Sou uma mulher de palavra. Teresa, que observava a cena com aparente resignação, finalmente falou. Você nunca teve informação nenhuma, teve? Foi só um blefe. Pense o que quiser, véia, Amanda respondeu com desdém. O importante é que venci. Como sempre venço. E o falso doutor Renato? Teresa continuou. Ele também está envolvido nessa fraude. Uma sombra de irritação cruzou o rosto perfeito de Amanda. Renato foi útil. Digamos que ele tem suas próprias razões para ajudar. Ele está esperando lá fora. Marcelo perguntou, como se casualmente. Isso importa? Assine logo os documentos, Marcelo. Sofia parece cansada. Como combinado, Sofia escolheu esse momento para falar. Pai, posso ir ao banheiro? Claro, querida, Marcelo respondeu. Sabe onde fica? Sim, vi quando entramos. Amanda levantou-se bruscamente. Eu acompanho a menina. Não é necessário, Teresa interveio. Sofia conhece o caminho. Insisto, Amanda disse, seu tom deixando claro que não aceitaria argumentos. Afinal, somos praticamente uma família, não é, Sofia? A menina assentiu silenciosamente e saiu da sala com Amanda logo atrás. Assim que a porta fechou, Teresa e Marcelo trocaram olhares tensos. Ela mordeu a isca, Marcelo sussurrou. Sofia, treinada para o plano, não foi ao banheiro próximo, mas seguiu pelo corredor até dobrar uma esquina onde a delegada Raquel aguardava discretamente. Conforme esperado, Amanda seguiu a menina, seu instinto de controle não permitindo que Sofia saísse de sua vista. Ao virar a esquina, Amanda deparou-se não apenas com Sofia, mas com a delegada Raquel e 2 policiais à paisana. Amanda Vasconcelos. Raquel perguntou formalmente. Sou a delegada Noronha. A senhora está detida por tentativa de estelionato, falsificação de documentos e ameaça. O rosto de Amanda transformou-se instantaneamente. O choque deu lugar à fúria, e então ao pânico. Ela tentou retornar pelo corredor, apenas para encontrar Marcelo e Teresa bloqueando o caminho, acompanhados por mais um policial. Isso é um absurdo, ela gritou, recuando. Vocês não têm provas de nada. Temos sua confissão gravada de agora mesmo, a delegada explicou calmamente. Além do testemunho de Sofia sobre o que ouviu naquela noite, e do verdadeiro Dr. Renato Menezes,
que está prestando depoimento neste momento sobre como sua identidade foi usada. Amanda voltou-se para Sofia, os olhos faiscando de ódio. Você, pequena traidora. Teresa avançou, colocando-se protetoramente na frente da neta. A única traidora aqui é você, Amanda. Traiu a confiança de uma família que te recebeu de braços abertos. Enquanto os policiais algemavam Amanda e recitavam seus direitos, Sofia correu para o abraço do pai e da avó. Teresa sentiu as pequenas mãos da neta apertarem sua cintura, e percebeu que a menina tremia levemente. Acabou, meu amor, ela sussurrou, acariciando os cabelos de Sofia. Você foi tão corajosa. Conseguimos, vovó, Sofia respondeu, olhando para cima com um sorriso trêmulo. Como você disse que conseguiríamos. Enquanto Amanda era conduzida para fora, lançou um último olhar venenoso para o trio. Isso não acabou, ela ameaçou. Vocês não sabem com quem estão lidando. Pelo contrário, Teresa respondeu calmamente. Sabemos exatamente com quem estávamos lidando. Uma predadora que escolheu a família errada para atacar. Naquele momento, observando Amanda ser levada embora, Teresa sentiu o peso dos últimos dias finalmente começar a se dissipar. Não era ingênua o suficiente para acreditar que todos os problemas estavam resolvidos, haveria depoimentos, processos, talvez até ameaças. Mas o pior havia passado. Olhando para Sofia, agora conversando animadamente com a delegada Raquel, Teresa viu não apenas sua netinha, mas uma pequena guerreira que, com um sussurro corajoso numa estação de trem, havia salvado sua família. Vamos para casa? Marcelo perguntou, colocando um braço ao redor dos ombros da mãe. Sim, Teresa respondeu, sentindo pela primeira vez em semanas que a palavra casa significava novamente segurança. Vamos para casa. 3 semanas se passaram desde a prisão de Amanda. A vida gradualmente retornava à normalidade, embora uma nova normalidade, diferente daquela que conheciam antes. Teresa havia voltado para seu quarto na casa de Marcelo, Sofia retomara a escola e suas brincadeiras no quintal sob a mangueira, e a rotina matinal de ir à estação para despedir-se de Marcelo recomeçara. Mas havia mudanças sutis. Um sistema de alarme agora protegia a casa. Marcelo chegava mais cedo do trabalho e raramente trazia trabalho para casa. E Sofia, embora voltasse lentamente à sua personalidade alegre, ainda ocasionalmente acordava à noite com pesadelos. Ela ainda está processando tudo, explicou a psicóloga infantil que Marcelo contratara. É normal. Com tempo e apoio, as marcas emocionais vão cicatrizar. Naquela manhã de sexta-feira, uma carta oficial chegou. Era uma notificação do tribunal. Haveria uma audiência preliminar no caso contra Amanda na semana seguinte, e a presença de Teresa e Sofia seria necessária para testemunhar. Não sei se quero expor Sofia a isso, Marcelo disse durante o jantar, depois que a menina foi dormir. Também me preocupo, Teresa concordou. Mas a psicóloga disse que enfrentar Amanda em um ambiente controlado e seguro poderia ajudar Sofia a processar o trauma. Mostrar a ela que a justiça existe, que pessoas como Amanda não ficam impunes. Marcelo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Você tem razão. Como sempre, mãe. Teresa sorriu, alcançando a mão do filho sobre a mesa. Não sempre. Cometi muitos erros na vida, Marcelo. Todos cometemos. Um silêncio confortável instalou-se entre eles, até que o telefone tocou, quebrando o momento. Marcelo atendeu, seu rosto gradualmente endurecendo enquanto ouvia. O que houve? Teresa perguntou assim que ele desligou. Era a delegada Raquel. Amanda conseguiu liberdade provisória enquanto aguarda julgamento. Algum advogado importante assumiu o caso e argumentou que ela não representa perigo à sociedade. Teresa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabe disso? Que Amanda está solta. Sim. E mais, aparentemente, o tal advogado é Gustavo Mendonça. O político? Aquele que sempre aparece nos jornais. Marcelo assentiu sombriamente. O mesmo. Um dos advogados criminalistas mais poderosos do país, e também um senador. A delegada acha que Amanda deve ter conexões que não conhecíamos. O medo que Teresa acreditava ter superado voltou com força total. Amanda solta, com o apoio de pessoas poderosas, representava uma ameaça ainda maior que antes. Nos dias seguintes, uma tensão palpável pairava sobre a casa. Marcelo reforçou a segurança, contratou um motorista para levar Sofia à escola,
e ambos tentaram manter a rotina o mais normal possível para não alarmar a menina. Na noite anterior à audiência, Sofia encontrou Teresa na varanda, observando as estrelas. Vovó, ela disse em voz baixa, estou com medo de ver ela amanhã. Teresa abriu os braços, acolhendo a neta. É normal ter medo, meu amor. Adultos também sentem medo. Você tem medo, vovó? Tenho, Teresa admitiu. Medo de que algo ruim aconteça com você ou com seu pai. Mas sabe o que aprendi em toda a minha vida? Que o medo só tem poder sobre nós quando deixamos de enfrentar aquilo que nos assusta. Sofia pensou por um momento, aninhada contra o peito da avó. É como naquelas histórias que você conta, onde o herói tem que enfrentar o dragão mesmo estando assustado. Exatamente assim, Teresa sorriu. E você sabe o que acontece no final dessas histórias? O herói vence. Sempre. Porque a coragem verdadeira não é não sentir medo, é sentir medo e seguir em frente mesmo assim. Na manhã seguinte, os três se arrumaram solenemente para a audiência. Sofia usava um vestido azul marinho que Cláudia havia comprado para ela antes de morrer, uma escolha deliberada da menina, como se buscasse a presença da mãe biológica naquele momento difícil. O fórum estava apiado, a sala de audiências já quase cheia quando chegaram. A delegada Raquel os encontrou no corredor para uma rápida orientação. Amanda já chegou, com seu advogado. Lembrem-se, respondam apenas o que for perguntado, de forma clara e direta. Não se deixem provocar. Quando entraram na sala, Teresa imediatamente avistou Amanda na mesa da defesa. Estava ainda mais elegante que de costume, em um discreto terno cinza que emanava sofisticação e inocência. Ao seu lado, o famoso advogado Gustavo Mendonça exalava confiança. Amanda virou-se levemente, encontrando o olhar de Teresa. Um pequeno sorriso formou-se em seus lábios, não um sorriso de remorso ou arrependimento, mas de desafio. De alguém que ainda acreditava na própria vitória. A juíza entrou, e a audiência começou. O processo seguiu com formalidades legais, depoimentos técnicos e argumentações iniciais. Finalmente, chegou a hora de Teresa testemunhar. No banco das testemunhas, Teresa sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. Respondeu às perguntas do promotor com clareza, detalhando as ações de Amanda, a falsificação de documentos, as mentiras sobre seu estado mental, as ameaças. Quando foi a vez do advogado de Amanda interrogá-la, a verdadeira batalha começou. Senhora Almeida, Mendonça começou com voz sedosa, a senhora tem histórico de problemas de memória? Não, Teresa respondeu firmemente. Interessante. Tenho aqui um relatório médico sugerindo sintomas preliminares de demência. A senhora nega ter visitado o Dr. Santiago. Esse homem não era médico, e eu nunca o consultei. Ambos eram parte do esquema de sua cliente para me internar contra minha vontade e tomar controle da casa. Mendonça sorriu condescendentemente. Senhora Almeida, a senhora está ciente de que pessoas com demência frequentemente negam seus sintomas? Que confabulação é um sintoma comum? Objeção, o promotor interveio. Está tentando desqualificar a testemunha com base em diagnósticos fraudulentos já estabelecidos como parte do crime. Aceita, a juíza concordou. Advogado, limite-se a fatos relevantes. Mendonça mudou de tática. Senhora Almeida, é verdade que a senhora nunca aceitou o novo casamento do seu filho? Que via minha cliente como uma intrusa. Eu aceitei Amanda em nossa casa e em nossas vidas. Foi ela quem traiu nossa confiança. O interrogatório continuou, com Mendonça tentando pintar Teresa como uma sogra possessiva, interferindo no casamento do filho. Quando finalmente terminou, Teresa sentia-se exausta, mas satisfeita por não ter caído nas armadilhas do advogado. Depois foi a vez de Marcelo, que manteve-se firme apesar das insinuações de que era manipulado pela mãe e incapaz de distinguir a realidade. Por fim, chegou o momento que todos temiam, o testemunho de Sofia. Devido à sua idade, a juíza permitiu que Sofia testemunhasse de uma sala separada, com transmissão por vídeo. Mas a menina insistiu em entrar na sala de audiências. Quero olhar para ela, Sofia disse com determinação. Quero que ela veja meu rosto quando eu contar a verdade. No banco das testemunhas, Sofia parecia tão pequena que mal conseguia ser vista por trás do púlpito. A juíza permitiu que ela se sentasse em uma cadeira especial, mais alta. Sofia, o promotor começou gentilmente, você pode contar para a juíza o que ouviu naquela noite na cozinha. Sofia respirou fundo,
seus olhos momentaneamente encontrando os da avó, que assentiu encorajadoramente. Eu acordei com sede, ela começou em voz clara, e ouvi a mamãe Amanda no telefone. Ela estava falando que estava cansada de ter uma velha e uma criança problemática na casa dela, e que ia se livrar do problema. Ponto. E o que você fez depois de ouvir isso? O promotor perguntou. Fiquei com muito medo. De manhã, quando fomos levar meu pai na estação, contei para minha avó. Aí vimos os homens levando nossas coisas da casa. A sala permaneceu em silêncio, absorvendo o testemunho direto e honesto da criança. Mesmo Mendonça parecia momentaneamente sem palavras. Quando ele finalmente se levantou para o contra-interrogatório, seu tom era falsamente gentil. Sofia, você gosta da sua madrasta? Sofia hesitou. Eu tentei gostar. No começo, ela era legal comigo. E você não ficou triste quando seu pai se casou de novo? Talvez com ciúmes. Fiquei triste às vezes, sim. Porque sinto falta da minha mãe. Mas não inventei nada do que ouvi. Mendonça continuou tentando sugerir que Sofia poderia ter interpretado mal, ou mesmo inventado a história para separar o pai da nova esposa. Mas a cada pergunta capciosa, Sofia respondia com uma clareza e honestidade que impressionavam a todos na sala. Finalmente, Mendonça fez sua jogada final. Sofia, você não acha possível que sua avó, que claramente não gostava da sua madrasta, pode ter influenciado o que você pensou ter ouvido? Sofia olhou diretamente para Amanda, que mantinha uma expressão de falsa preocupação. Então, com uma maturidade que surpreendeu até Teresa, respondeu. Minha avó me ensinou a sempre dizer a verdade, mesmo quando é difícil. E a verdade é que eu ouvi mamãe Amanda dizer que queria se livrar de nós. E depois vi ela fingindo que minha avó estava doente, quando não estava. Vi ela machucar minha avó e mentir para o meu pai. Sofia fez uma pausa, seus olhos agora marejados. Minha mãe de verdade morreu, mas ela me amava. Mamãe Amanda só fingiu gostar de mim para ficar com meu pai em nossa casa. Um murmúrio percorreu a sala. O rosto de Amanda finalmente perdeu a compostura, uma expressão de fúria mal contida substituindo a máscara de inocência. Por um breve momento, todos na sala viram seu verdadeiro rosto, inclusive a juíza. Quando Sofia desceu do banco das testemunhas, correu não para o pai, mas para Teresa, enterrando o rosto no colo da avó. Teresa a abraçou firmemente, lágrimas silenciosas escorrendo por suas próprias faces. Após uma breve deliberação, a juíza anunciou sua decisão. Amanda permaneceria sob custódia até o julgamento, sua liberdade provisória revogada devido ao risco que representava para as testemunhas, especialmente a criança. Enquanto Amanda era levada para fora, lançou um último olhar de ódio para Teresa. Mas desta vez, Teresa não sentiu medo. Em vez disso, sentiu apenas uma profunda tristeza por alguém cujo coração estava tão vazio que precisava destruir uma família para sentir algum poder. Na saída do tribunal, uma fina garoa caía sobre São Paulo. Marcelo abraçou a mãe e a filha, formando um pequeno círculo de proteção. Vamos para casa, ele disse, as mesmas palavras que haviam dito após a prisão de Amanda. Mas desta vez, as palavras carregavam uma certeza, uma promessa de que o pior realmente havia ficado para trás. 6 meses se passaram desde a audiência. O céu de São Paulo exibia um azul quase improvável enquanto Teresa regava as plantas no quintal. A mangueira plantada por seu falecido marido estava carregada de flores, prometendo uma colheita abundante no próximo verão. Vovó, olha o que eu fiz. Sofia veio correndo, um desenho colorido em mãos. Aos 9 anos recém-completados, parecia ter crescido vários centímetros nos últimos meses, tanto em estatura quanto em maturidade. Teresa admirou o desenho, uma representação de sua pequena família sob a mangueira, com a casa ao fundo. Havia 4 figuras no papel. Quem é este aqui? Teresa perguntou, apontando para a 4ª pessoa no desenho, ao lado de Marcelo. É a Marina, a namorada do papai, Sofia respondeu com naturalidade. Eu coloquei ela no desenho porque acho que ela vai ficar na nossa família. Teresa sorriu. Marina era psicóloga no mesmo consultório que atendia Sofia. Marcelo a conhecera durante as sessões da filha. Após meses de amizade cautelosa, finalmente começaram a namorar. Diferente de Amanda, Marina entrou na vida deles lentamente, com respeito aos espaços e aos tempos de cura da família. Você gostaria disso? Se Marina ficasse na nossa família? Teresa perguntou, genuinamente interessada na opinião da neta.
Sofia pensou por um momento. Gostaria sim. Ela é legal de verdade, não fingida. E ela me disse que nunca vai tentar substituir minha mãe, só quer ser minha amiga. Teresa sentiu uma onda de gratidão por esta mulher que sabia exatamente o que dizer a uma criança que havia passado por tanto. Isso é muito bonito, Sofia. E o melhor, Sofia continuou animadamente, é que ela adora você, vovó. Disse que você é a pessoa mais corajosa que ela já conheceu. Teresa riu, balançando a cabeça. Eu? Uma velha de 65 anos que só cuida de plantas e faz biscoitos. A vovó mais corajosa do mundo. Sofia insistiu, abraçando-a. Foi você que salvou nossa família, vovó. Marina diz que você é uma super-heroína. De dentro da casa, Marcelo chamou: Mãe, Sofia. O almoço está pronto. Juntos, dirigiram-se para dentro. A casa havia passado por pequenas transformações nos últimos meses. Uma nova pintura, cortinas diferentes, móveis reorganizados, mudanças sutis para deixar para trás as memórias do período sombrio que haviam atravessado. Durante o almoço, conversaram sobre o julgamento final de Amanda, marcado para a próxima semana. O caso havia se expandido significativamente. Investigações revelaram que Amanda Vasconcelos nem era seu nome verdadeiro, e que ela havia aplicado golpes semelhantes em outras famílias em diferentes estados. A delegada Raquel ligou. Marcelo comentou enquanto servia mais arroz. Disse que encontraram mais 2 vítimas em Minas Gerais. Mulheres idosas que foram internadas à força depois que ela se aproximou das famílias. Ela vai pegar muitos anos de prisão? Sofia perguntou. Provavelmente sim, querida, Marcelo respondeu. E isso significa que não precisamos mais ter medo dela. Após o almoço, enquanto Sofia fazia a lição de casa, Teresa encontrou Marcelo na varanda, contemplando o jardim. 1 centavo pelos seus pensamentos, ela disse, sentando-se ao lado do filho. Marcelo sorriu. Estava pensando em como quase perdemos tudo. A casa, nossa família, talvez até nossas vidas. Mas não perdemos, Teresa lembrou suavemente. Graças a você e Sofia, Marcelo completou. Às vezes me pergunto como fui tão cego, como pude duvidar de você. Teresa colocou a mão sobre a do filho. Já falamos sobre isso, Marcelo. Amanda era manipuladora, treinada em fazer exatamente o que fez. Você não foi o primeiro a cair nas mentiras dela, nem será o último. Ainda assim, ele insistiu, deveria ter confiado em você desde o início. E eu deveria ter percebido os sinais antes que chegasse ao ponto que chegou. Todos cometemos erros, filho. O importante é que, no final, escolhemos a verdade e a família. Ficaram em silêncio por um momento, aproveitando a brisa suave da tarde. A casa ao redor deles, que quase perderam, parecia mais acolhedora do que nunca. Marina vem jantar hoje, Marcelo mencionou finalmente. Trouxe o assunto porque, bem, eu queria te dizer algo antes. Teresa observou o filho, notando seu nervosismo. O que foi? Estou pensando em pedi-la em casamento, ele revelou. Não agora, é claro. Talvez em alguns meses. Mas queria saber o que você pensa. Teresa sentiu seus olhos encherem-se de lágrimas. Após tudo que haviam passado, ver seu filho pronto para confiar e amar novamente era como um milagre. Acho maravilhoso, ela respondeu sinceramente. Marina é uma mulher especial. Ela é, Marcelo concordou, alívio evidente em seu rosto. E mais importante, ela entende e respeita nossa família do jeito que é. Nunca tentou se impor ou mudar nossa dinâmica. O amor verdadeiro não precisa destruir para construir, Teresa refletiu. Ele apenas adiciona, complementa o que já existe. Naquela noite, após um jantar alegre com Marina, Teresa observou da janela de seu quarto a lua cheia banhando o quintal com sua luz prateada. Sofia havia adormecido cedo, exausta após um dia de brincadeiras. Marcelo e Marina conversavam baixinho na varanda, suas risadas ocasionais flutuando na noite. Teresa pensou em como a vida podia mudar tão drasticamente. Há 6 meses, naquela fatídica manhã na estação, tudo parecia perdido. O sussurro assustado de Sofia, vovó, não podemos mais voltar para casa, havia sido o começo de uma jornada que testou cada fibra de sua força e coragem. Agora, olhando para a casa silenciosa e segura ao seu redor, Teresa sentia uma paz que havia esquecido ser possível. Amanhã de manhã, como faziam todos os dias, ela e Sofia iriam novamente à estação para se despedir de Marcelo.
Mas agora, esse ritual não era apenas uma rotina, era uma celebração diária do que quase perderam e lutaram para manter. Ao deitar-se, Teresa pensou nas palavras que Sofia havia dito mais cedo. A vovó mais corajosa do mundo. Sorriu para si mesma no escuro. Não se considerava particularmente corajosa. Apenas havia feito o que qualquer avó faria: proteger sua família a qualquer custo. E nesse pensamento simples estava talvez a maior lição que haviam aprendido através de toda a aprovação: que o amor familiar, quando verdadeiro e incondicional, é a força mais poderosa do mundo. Capaz de enfrentar mentiras, manipulações e ameaças. Capaz de superar o medo e a dúvida. Capaz de reconstruir e curar. A última coisa que Teresa viu antes de adormecer foi a fotografia na mesa de cabeceira. Ela, Marcelo e Sofia, sorridentes na estação de trem. Uma imagem do ritual diário que havia, ironicamente, salvado todos eles. Pois foi naquela estação, numa manhã comum, que Sofia teve a coragem de sussurrar a verdade que mudaria tudo. E foi por causa daquele sussurro que hoje podiam dormir em paz, seguros no conhecimento de que, não importa o que viesse, enfrentariam juntos. Como uma família.